Olá, tudo bem? Sou Antônio Carlos Lima, de Estandarte da Liberdade, e a partir de hoje, e em todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós temos um encontro marcado aqui no nosso canal Estandarte da Liberdade para falarmos um pouco sobre o Evangelho, desse quadro Evangelho em Foco. E nesse nosso primeiro encontro, eu quero falar sobre um assunto que considero muito importante, que são as lentes espirituais. Eu chamo de lentes espirituais. Para falar sobre isso, eu quero voltar no tempo ao ano de 1979. Eu tinha 7 anos de idade e, devido ao trabalho de meu pai, eu morava, junto com a minha família, no interior de Minas Gerais. Aquele ano foi cheio de experiências novas para mim. Pela primeira e única vez, eu presenciei uma enchente no da casa desabrigar famílias inteiras. E também presenciei um integrante do Corpo de Bombeiros morrer em ação, na tentativa de resgatar os corpos de uma família cujo veículo havia caído de uma ponte, afundando em um rio com águas barrentas e correnteza muito forte. Aquilo foi triste e permaneceu na minha memória, mas ocorreram coisas alegres também. Pela primeira vez, meu pai comprou um carro, era um Fusca verde abacate, e eu ainda posso sentir o cheiro do interior daquele automóvel. Pela primeira vez, eu entrei em uma piscina e também joguei bola em uma quadra de esportes pela primeira vez. Pela primeira vez, eu fui à escola, a primeira série. Eu estava muito empolgado, como toda criança fica nesse momento. Todas essas lembranças, todas essas lembranças me acompanham há 43 anos. Porém, a outra experiência daquele ano que permaneceu comigo, de certa forma, se tornou parte de mim. Logo nos primeiros dias da escola, a professora percebeu algo diferente em mim. Eu apertava, esfregava os olhos, meus olhos lacrimejavam muito, e eu até mudei para a carteira da frente, mas ainda assim eu não conseguia entender tudo que ela escrevia no quadro. Após uma conversa da professora com meus pais, eu fui levado ao oftalmologista e ganhei meu primeiro par de óculos. Eu fui diagnosticado com miopia, hipermetropia e astigmatismo. Em linhas gerais, quem tem miopia tem uma visão fora de foco para tudo que está mais distante. Quem tem hipermetropia tem uma visão fora de foco para tudo que está mais próximo. Quando 2 ou mais pontos de focalização são formados no olho, isso é astigmatismo. E ocorre quando a pessoa tem miopia e hipermetropia ao mesmo tempo, que é o meu caso. Pacote completo. Isso significa que eu não enxergo bem nem o que está próximo de meus olhos e nem o que está distante dos meus olhos. É como se tivesse uma espécie de nevoeiro, algo embaçado, que impede a clareza da percepção das imagens. Além de que as imagens podem ser duplas. É como se faltasse foco e a visão ficasse borrada. Bom, eu aprendi que na vida também sofremos com problemas na nossa visão das coisas espirituais. Nós podemos ter miopia espiritual, que é a dificuldade de enxergar as bênçãos futuras prometidas, e podemos ter hipermetropia espiritual, que é a dificuldade de enxergar as bênçãos que estão bem diante de nossos olhos. Geralmente, isso ocasiona um astigmatismo espiritual, que é uma espécie de nevoeiro, um embaçamento na nossa visão espiritual, que impede a clareza na percepção das coisas do Senhor e pode criar uma visão dupla das situações, que nos dificulta saber o que é certo a fazer. Assim como para os problemas da visão física,
como é o meu problema, nós precisamos de auxílio para resolver também os problemas de visão espiritual. Nós precisamos de óculos espirituais que nos ajudem a corrigir essas deficiências e nos ajudem a termos o foco ajustado para uma visão clara, para uma visão nítida do que realmente importa. O Senhor colocou à nossa disposição lentes espirituais, lentes especiais, que nos ajudarão a ajustar nossa visão e focar aquilo que é excelente. Eu gostaria de abordar 3 dessas lentes. Antes, eu quero lembrar que, embora todos tenhamos algum tipo de deficiência espiritual, assim como nos problemas de visão física, os graus são diferentes para cada pessoa. É importante que cada um, em consulta com o mestre que cura, faça uma avaliação correta das suas necessidades pessoais de ajustes em sua visão espiritual. A primeira dessas lentes que eu quero citar hoje é a lente da obediência. A obediência é a primeira lei do céu, como ensinou o presidente Joseph F. Smith. E isso porque todas as demais leis, todos os mandamentos, todas as ordenanças, todos os convênios e tudo mais são alicerçados na obediência. A obediência é uma das lentes para o aperfeiçoamento da nossa visão espiritual, porque ela, como disse o Elder Whitley, possibilita-nos ser receptivos à mente e vontade do Senhor. Se sermos obedientes nos faz ver melhor, o contrário também é verdadeiro. O Elder Boyd Packer nos ensinou isso. Ele disse que não somos obedientes porque somos cegos, somos obedientes porque vemos. Mas como obedecemos? O Senhor requer de nós a obediência exata. Quando pagamos o dízimo, obedecemos. Quando pagamos o dízimo com fé e um coração alegre e agradecido, obedecemos com exatidão. Quando vamos à igreja no domingo pela manhã, obedecemos. Quando guardamos o dia do Senhor durante todo o domingo, nos abstendo de práticas e conversas sobre assuntos não condizentes com o caráter sagrado deste dia santo, obedecemos com exatidão. A obediência traz sucesso. A obediência exata traz milagres, disse o presidente Russell M. Nelson. Outro aspecto da obediência é a quem obedecemos. Nós demonstramos nossa obediência ao Senhor quando obedecemos a Ele por meio da obediência àqueles que Ele designou para nos guiar em seu nome. A respeito da eficácia da sua palavra e da nossa atitude em relação a ela, Ele afirmou que, seja pela sua própria voz ou pela voz de seus servos, é o mesmo. Quem rejeita o mensageiro, rejeita a mensagem e quem o enviou. O próprio Salvador Jesus Cristo ensinou: quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. O Guia para o Estudo das Escrituras ensina que ser digno é ser pessoalmente reto e ser aprovado diante de Deus e de seus servos designados. Quem acredita que poderá alcançar o reino celestial rejeitando os líderes chamados pelo Senhor neste mundo, talvez tenha uma surpresa desagradável no último dia. Certa vez, um irmão que estava zangado com líderes da igreja, ao perceber que não encontraria em mim um porto seguro para suas agressões aos servos do Senhor, me acusou de ser subserviente aos líderes e até usou termos grosseiros para afirmar isso. Eu disse a ele com firmeza que minha atitude ao seguir os líderes chamados pelo Senhor não era de subserviência, mas de obediência.
Anos se passaram e, infelizmente, aquele irmão deixou a igreja. Felizmente, eu permaneço aqui e com testemunho e desejo de servir ainda maiores. A segunda lente é a lente do serviço. Eu costumo dizer que quem não serve, não serve. Você serve? Eu não me refiro apenas ao seu chamado ou designação na igreja. Nesse ambiente, você sabe o que deve fazer, porque isso lhe foi apresentado. Eu me refiro ao seu serviço pessoal, ao seu serviço de iniciativa própria, o que você faz sem ser convidado a fazer. Às vezes, esperamos ser compelidos em todas as coisas, quando devemos fazer muitas coisas de nossa livre e espontânea vontade, como diz a Escritura. O Senhor foi muito claro quando disse que o que nada faz até que seja mandado é condenado. O serviço é uma lente especial do ajuste da nossa visão espiritual, porque é a doação de nosso esforço pessoal, seja físico, intelectual ou de que natureza for. Esse tipo de serviço, com motivação espontânea e real doação, é o verdadeiro serviço abnegado. Podemos encontrar ou mesmo criar inúmeras oportunidades de serviço, deixando de lado a ideia de que prestar serviço tem sempre que dizer respeito a trabalho braçal ou para suprir necessidades temporais. Para encontrar ou criar oportunidades de serviço, use suas habilidades, use seus talentos, use seus dons espirituais. Há mais de 4 anos, após terminar um discurso em uma reunião sacramental, algumas pessoas se aproximaram de mim para agradecer pela mensagem dada, é o que normalmente nós fazemos, né? Uma dessas pessoas me pediu para levar o discurso impresso que estava em minhas mãos para estudar mais em casa. Agradeci os elogios generosos daqueles bons irmãos e, com certa relutância, entreguei os papéis que tinha com o discurso. Embora isso já tivesse acontecido antes comigo, eu não queria que parecesse algo pretensioso, que demonstrasse qualquer tipo de orgulho pessoal. A irmã que pediu o texto me disse que, lendo, poderia buscar as escrituras citadas e assim aprender mais. Ela poderia ponderar com mais tempo que os poucos minutos da reunião sacramental e assim aprender mais sobre o assunto sobre o qual eu falei. Eu entendi então que ouvir a mensagem era bom, mas ler a mensagem poderia ser ainda melhor. Naquele dia, eu me senti inspirado a colocar todas as minhas mensagens e também as de quem quisesse ceder as suas, disponíveis para leitura em um blog. E eu criei o blog Estandarte da Liberdade. Depois, criei esse canal, Estandarte da Liberdade, já há quase 3 anos. O objetivo do Estandarte da Liberdade é apresentar a verdade, ou seja, Jesus Cristo e seu Evangelho, de maneira simples e clara, por meio de ponderações sobre sua doutrina e seus princípios, que é o que estamos fazendo agora aqui. Esta foi uma oportunidade de servir que criei a partir das palavras daquela irmã. Eu esperava apenas ajudar a divulgar o Evangelho para membros e amigos da minha cidade e alguns outros do meu ciclo de amizade que moram em outros lugares. Mas eles compartilharam com outros, que compartilharam com outros, que compartilharam com outros, e me pediram para compartilhar nas redes sociais, para que mais pessoas lessem. E então foram criadas as páginas no Facebook, no Instagram. Logo eu percebi o quanto as pessoas buscam conteúdo positivo, confiável e que possam compartilhar com absolutamente todos da família, sem restrições ou receios, e que esse conteúdo ajuda a aumentar a sua fé e testemunho. O resultado disso é que o blog Estandarte da Liberdade já foi lido por quase 1 milhão de pessoas em mais de 130 países. E o canal tem centenas de vídeos do Evangelho
vistos por milhares de pessoas em muitos países. Como foi bom ter seguido a inspiração e assim poder servir a tantas pessoas. A terceira lente que eu gostaria de abordar hoje é a lente dos dons espirituais. Se uma pesquisa fosse feita agora entre os membros da igreja, com a seguinte pergunta, e vamos fazer isso, se eu te perguntar agora, o que um membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias possui que uma pessoa que não seja membro da igreja não possui? Possivelmente, entre as respostas, certamente estariam a autoridade sacerdotal, as ordenanças vicárias, o casamento válido para além dessa vida. São todas partes da doutrina que só existem em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Porém, é provável que poucas pessoas lembrassem de incluir nessa lista os dons espirituais. E essa pouca lembrança dessa parte da doutrina tem uma explicação. Parte dos membros da igreja conhece pouco a respeito dos dons espirituais. E como a maioria do mundo cristão, das igrejas em geral, professam possuir esses dons espirituais, muitos desses membros da Igreja de Jesus Cristo acreditam que isso está certo e que tudo bem. Não é algo exclusivo dos membros da igreja. Há alguns anos, uma dupla de missionários esteve em minha casa para pedir que eu os ajudasse a compreender sobre esses dons. Eles disseram que estavam ensinando uma mulher que alegava possuir o dom da cura e que havia relatos sobre curas que ela havia realizado por este dom. Esta mulher conhecia outras pessoas que alegavam possuir outros dons espirituais. Bem, após ouvir os missionários fazerem esse relato, eu fiz uma pergunta a eles. Eu perguntei se aquela mulher havia sido batizada e confirmada em a Igreja de Jesus Cristo, os Santos dos Últimos Dias, para o recebimento do dom do Espírito Santo, por um portador autorizado do sacerdócio. Eles responderam que ela não havia recebido essas ordenanças, não havia recebido o dom do Espírito Santo. Então, eu expliquei aos missionários que, sendo assim, de modo algum, o dom que ela alegava possuir poderia vir do Espírito, e que nenhum dos feitos praticados por ela, em razão desse dom, eram originados do Espírito Santo, no Espírito Santo. O profeta Joseph Smith ensinou: cremos que atualmente se desfruta do dom do Espírito Santo tão amplamente como nos dias dos apóstolos. Cremos que o dom do Espírito Santo é necessário para constituir e organizar o sacerdócio e que, sem ele, ninguém pode ser chamado para ocupar um cargo no ministério. Também cremos em profetas, em línguas, em visões, revelações, dons e curas, e que não se podem receber essas coisas sem o dom do Espírito Santo. Esse foi o ensinamento do profeta Joseph Smith. Ao ler isso, talvez nós pensemos nas muitas pessoas que tiveram visões, revelações e várias outras manifestações espirituais antes de serem batizadas e, portanto, antes de receberem o dom do Espírito Santo. Bem, sobre isso, o presidente dele, E.T. Oakes, ensinou: o Espírito de Cristo é dado a todos os homens e mulheres para que eles saibam o bem do mal. E manifestações do Espírito Santo são dadas para levar os mais sinceros buscadores ao arrependimento e ao batismo. Estes são dons preparatórios. O presidente Oakes falando, estes são dons preparatórios.
O que chamamos de dons espirituais vem a seguir. Os dons espirituais vêm para aqueles que receberam o dom do Espírito Santo. Como o profeta Joseph Smith ensinou, os dons do Espírito são obtidos por esse meio, o Espírito Santo, e não podem ser desfrutados sem o dom do Espírito Santo. O mundo, em geral, nada pode saber sobre eles. Essas foram as palavras do presidente Oaks. Os dons do Espírito Santo são uma das lentes para aperfeiçoamento da nossa visão espiritual, porque eles podem nos levar a Deus. Eles podem nos proteger do poder do adversário. Eles podem compensar nossas inadequações, podem reparar nossas imperfeições. Já tem quase um século que o presidente George K. Cannon, da primeira presidência, ensinou aos santos: se algum de nós foi imperfeito, é nosso dever orar pelo dom que nos tornará perfeitos. Ninguém deveria dizer: eu não posso evitar isso, é minha natureza. Isso não se justifica pela razão que Deus prometeu dar forças para corrigir essas coisas e dar dons que as erradiquem. Se um homem não tem sabedoria, é seu dever pedir sabedoria a Deus. O mesmo, contudo, o resto. Esse é o desígnio de Deus em relação à sua igreja. Ele quer que seus santos sejam aperfeiçoados na verdade. Para esse propósito, ele dá esses dons e os concede àqueles que os procuram, a fim de que possam ser um povo perfeito sobre a face da terra. Todos os membros da igreja podem receber dons espirituais, embora eles não venham de forma visível, automática e imediata a todos os que receberam o dom do Espírito Santo. O elder Bruce R. McConkie declarou: no que diz respeito às coisas espirituais, no que diz respeito a todos os dons do Espírito, com referência ao recebimento de revelação, à obtenção de testemunhos e a ter visões, em todos os assuntos que pertencem à piedade e santidade, que são trazidos como resultado da retidão pessoal, em todas essas coisas, homens e mulheres estão em uma posição de absoluta igualdade diante do Senhor. Ele não faz acepção de pessoas, nem de sexo, e abençoa aqueles homens e mulheres que o buscam, o servem e guardam seus mandamentos. E o profeta Joseph Smith também ensinou que exige-se tempo e circunstâncias para colocar esses dons em operação. Nós devemos desejar e buscar com zelo os melhores dons, mas não devemos procurar os dons como sinais para desenvolver nossa fé. Ao contrário, os dons espirituais estão evidentemente entre os sinais que seguirão os que crerem, pois o Espírito Santo se manifesta aos filhos dos homens de acordo com sua fé, como está escrito. Quando buscamos sinceramente os dons espirituais e os colocamos em ação, nós nos aperfeiçoamos. Os dons espirituais ativos em nós nos levam e nos elevam a um patamar muito maior de espiritualidade e compreensão do Evangelho. Como disse o presidente Oaks, devemos concentrar-nos no que é excelente. Para isso, nós devemos estar com os olhos fitos na glória de Deus, com uma visão perfeita, com foco ajustado. A lente da obediência exata, a lente do serviço abnegado e a lente dos dons espirituais ativos são essenciais para nos ajudar a ver com mais nitidez o caminho do convênio. Essa é a minha mensagem hoje e eu espero que possa ajudá-los. Você pode ver aqui na descrição desse vídeo o link para esse conteúdo em texto no blog Estandarte da Liberdade. Até a próxima quinta-feira, às 20 horas, em mais um Evangelho em Foco. Deixe seus comentários,
suas perguntas, se você tiver, e muito, muito obrigado por sua audiência. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Tchau.